Coloquei para gravar a reunião, para não esquecer, tá bom? O pessoal tá pontual, né? A gente já tá com 20 pessoas aqui na sala. Eu mandei o link também lá no nosso grupo do WhatsApp. Se alguém tiver com dificuldade de entrar, vocês podem avisar os colegas que eu mandei o link lá. A Giza também entrou. Oi, Giza. Oi, pessoal, bom dia, professora Giza. Oi, Giza, bom dia. Tudo bem, Fernanda? Tudo, dia, tudo Giza, bem. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Que bom que você veio nos encontrar. Pessoal, vou aproveitar e avisar que alguns professores estão nesse mesmo horário no encontro com os formandos de TGA, então eles não iam conseguir participar, né? Principalmente o professor Everaldo, o professor Emerson, que iam tocar essa atividade. Mas, como a gente vai gravar, né? Depois eles acompanham o que a gente conversar aqui, e os professores que estão aqui depois podem buscar a gravação lá do encontro de TGA. A gente preferiu escolher, né, a terça-feira para fazer as atividades, porque já era nosso dia normal de encontro, né? Então, assim, a gente tenta manter aí esse ritmo para conversar sobre os TCCs nas terças. A Maia também conseguiu entrar agora. Vocês sabem de mais alguém que ainda ia entrar na reunião? A Nina me avisou que não podia participar hoje. Vocês sabem de mais alguém? Pode escrever aqui no chat, só para a gente saber se já começa ou não. Gabriel, tá. Leonardo não poderá vir. Ah, então tá. O João tá avisando que o Gabriel também tá trabalhando. O Léo e então a Nina, né? Pessoal, o que vocês acham então de a gente iniciar? Até porque essa primeira parte era para explicar um pouquinho da atividade, né? Não sei se todos conseguiram acompanhar a conversa ontem com o professor Alan, em que a gente mostrou lá para vocês na página do campus, né? Onde que vocês conseguem abrir essa atividade com a descrição da metodologia, dos encontros. Pode ser?
Não me deixem falando sozinha hoje, hein? Ah, agora sim no chat. Então tá, pessoal. Então, sim! Saudade até de ouvir, né? Dessas. A gente já aproveita os encontros para matar a saudade de vocês, então conversem com a gente. Bom, pessoal, então como vocês devem estar acompanhando, né? A gente teve. Opa, a Evelyn está entrando. E a Isa, só porque eu comecei a falar. Oi, meninas, Evelyn entrou, Isa. Fer, posso fazer só um comentário? Pode, sim. Você comentou a respeito do encontro de ontem, né? Pessoal que não conseguiu participar, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da organização, como o Fer estava falando. É só um aviso mesmo, né? Caso vocês queiram acessar o vídeo, ele está dentro daquela pasta compartilhada, que eu compartilhei com o e-mail da turma, e ele tá como nome Encontro Geral, tá lá na pasta Informações Gerais, tá bom? Então, quem quiser recuperar ou dar uma olhadinha lá, também está disponível, só isso. Ótimo. Então, ontem a gente conversou um pouquinho sobre as atividades que estão previstas para cada turma, né? Vocês devem ter acompanhado aí esse processo do campus autorizar as atividades não presenciais, né? E aí nós do Eixo estamos numa discussão de algum tempo, em contato com vocês também, né? Avaliando todos os dados que a Cefai levantou e as conversas que a gente tem pensando nas melhores alternativas para esse momento. Conversamos também com os outros professores, né, que atuam no Fórum do Eixo, então a gente tem algumas atividades propostas, mas para a turma de vocês, como a gente já vinha conversando, né, a ideia era focar nos TCCs, que os TCCs geralmente eles têm essa carga mais pesada para os últimos anos, né, e vocês todos também sempre estão estudando para os vestibulares, para o Enem, então a gente optou por priorizar agora nessas atividades não presenciais em adiantar o TCC, né? Então, deixa eu ver se eu sei compartilhar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela onde já está a nossa atividade. Se vocês tiverem dificuldade depois para acessar o site e ver onde elas estão, né? Mas lá no site do campus, no canto superior esquerdo, tem lá a relação das atividades ofertadas. Ele vai, quando vocês clicam no livro, uma planilha, né, compartilhada, e lá nessa planilha tem todas as atividades ofertadas para a MAMB. Aí vocês acham lá a turma de vocês e vão ver que a atividade proposta para a MAMB 17 é essa do projeto integrador, tá? É esse nome também que ficou o nome da pastinha lá no Moodle, né? A maioria de vocês já pediu a inclusão. Eu vi que agora de manhã teve mais algumas solicitações, mas ainda não autorizei. Mas a maioria já está no Moodle, né? Alguns perguntaram até agora se essa atividade ia ser primeira lá pelo Moodle ou pelo Meet, mas a gente optou por já manter o Meet, né? Que a gente já tinha criado o link, já tinha conversado, fica mais fácil de a gente passar as orientações. E aí lá na pastinha do Moodle a gente vai alimentando com os materiais que a gente fizer a apresentação, com os links dos vídeos, né, que foram gravados, para quem não conseguir estar participando online, depois assistir, e algum aviso, alguma orientação. Então, é importante que vocês façam lá também a inscrição, né, na pastinha. A minha tela já está compartilhada? Está tudo certo? Tá sim. Oi, a Duda está bem baixinho, Duda. Pessoal, então vejam lá. No nosso plano de atividade para projeto integrador, vocês conseguem ver lá que a carga horária total dessa atividade vão ser
12 horas, então é uma atividade que a gente consegue aproveitar todo esse tempo, desde que essas atividades não presenciais foram aprovadas, a gente consegue recuperar pelo menos com essa proposta que a gente está fazendo. Então, ali tem a descrição do encaminhamento metodológico, né? Mas o que é interessante a gente ver agora é o cronograma aqui das atividades. Então, a gente teria esse primeiro encontro, né, dia 23. Um pouquinho, o Manuel está entrando também. Para conversar com vocês sobre essa atividade, né, e tentar fazer aquela dinâmica que a gente já fazia de tempo em tempo em sala de aula mesmo, que era parar e fazer um mapeamento do que estava sendo feito, vocês conversarem um pouquinho sobre como está o desenvolvimento do TCC, o que está com dificuldade, quem está conseguindo a orientação, quem não está, para a gente fazer os encaminhamentos. Então, já era uma atividade, né, que a gente fazia nas aulas presenciais. O professor Alan está aqui para acompanhar, né, enquanto coordenador do curso também. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas propostas para alternativas depois, lá para a apresentação desse trabalho de vocês, para as bancas, tá? E aí eu já aproveitei e convidei os professores que são os orientadores e co-orientadores, porque a gente pode aproveitar para trocar alguma ideia também sobre a dinâmica que vocês estão adotando, né? A gente sabe que cada professor tem uma dinâmica diferente, mas às vezes uma experiência, principalmente agora, né, em que a gente está nesse período de isolamento, às vezes alguma dinâmica que vocês têm adotado tem dado certo, e aí vocês podem compartilhar com os outros colegas e os outros professores que estão presentes. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje, aí vejam que nos próximos encontros, a gente previu também mesclar algumas atividades, então não só ter essa conversa para saber o andamento dos TCCs, mas que a gente possa trazer algumas informações que sejam úteis para vocês nesse momento, né, da escrita. A gente teve poucos encontros de projeto integrador presenciais, né, em sala de aula, em que a gente estava trabalhando lá o início da construção de um projeto de pesquisa. Então, a gente ia trabalhar etapa por etapa, fase por fase, tipos diferentes de trabalhos finais, né? Como que escreve uma monografia, como que escreve um artigo, um relato de experiência. Mas como a gente teve toda essa situação, né, agora, a gente precisa se adaptar. Mas algumas coisas a gente consegue trazer para esses encontros. Então, a ideia, como vocês conseguem ver ali no cronograma, né, é que já na semana que vem, sempre nas terças e no mesmo horário, às 10 da manhã, a gente consegue trabalhar algumas dicas, né, para a escrita acadêmica. Eu já tenho anotado algumas situações, né, algumas dúvidas que vão surgindo e vocês vão escrevendo ou colocando lá no arquivo compartilhado. Então, estou separando já quais são as principais dificuldades na hora da escrita, para que a gente possa tirar essas dúvidas. Depois, nas 2 semanas seguintes, a gente teria um tempo para vocês escreverem mesmo, adiantarem os TCCs conforme os encaminhamentos que os orientadores vão dar, e aí eu poderia fazer esse atendimento mais individualizado, como a gente fazia também numa parte da aula, né? A gente primeiro via como que estava a situação, passava os informes, as dicas, os materiais, e depois eu conseguia fazer esse atendimento mais individualizado. Essas 2 semanas de escritas do TCC, se vocês olharem ali, vão coincidir com uma semana das férias docentes, né? Como o professor Alan já comentou ontem na nossa conversa, as férias de vocês, dos alunos discentes, né? Como o calendário está suspenso, então elas não vão existir, né?
porque a princípio a gente está sem calendário, então não tem férias previstas. Mas por questões legais, inclusive trabalhistas, os professores precisam tirar, quem já tinha feito, né, a solicitação de férias para esse período precisa se afastar. Mas, como eu não vou estar em férias, eu deixei separado, então, esses 2 encontros, em que vocês conseguem encaminhar com os professores algumas atividades, mas eu consigo atender vocês para a gente adiantar a escrita do TCC. E aí, depois disso, lá no dia 21, a gente retomaria esse encontro, né, como a gente está fazendo hoje, para avaliar o que a gente conseguiu encaminhar ou não, pensar aí nos próximos passos, né, dos trabalhos, e no dia 28, que seria o nosso último encontro, desde que o calendário vai estar suspenso até dia 31, né? Então, dia 28 seria o nosso último encontro. Provavelmente, a gente já vai ter um indicativo se vai haver alguma prorrogação ou não. Então, a gente consegue fazer um retorno desse processo e planejar como que vão ser as ações, né? Se a gente vai continuar à distância, e se vai ser dessa mesma forma, o que vocês viram de produtivo ou não, e como que a gente pode pensar aí no andamento dos TCCs. Então, deixa eu voltar aqui no calendário. Não tem nada de tão diferente, né, do que a gente já fazia de forma presencial. É claro que agora, à distância, né, e com essas tecnologias, a gente tem algumas dificuldades a mais, mas não é nada de diferente do que a gente já estava acostumado a fazer. Sobre o cronograma, que alguém tem alguma dúvida? Para a gente não deixar tudo para o final. Nenhuma dúvida? Então, tá. Se aparecer, vocês anotam aí no chat, tá? Bom, só voltando aqui para o documento, como será o processo avaliativo dessas atividades para que a gente consiga validar a carga horária? Também não é diferente do que a gente já vinha fazendo, né? A gente já tinha um acordo lá nas aulas presenciais, né? Que a nossa avaliação seria por etapas do TCC, então a gente tinha lá aqueles cronogramas prévios, né, que na verdade agora eles não existem mais, porque a gente teve que mudar toda a dinâmica, mas o processo avaliativo continua sendo o acompanhamento dos TCCs lá pelos arquivos compartilhados que vocês já enviaram para mim, né? Então, eu tenho olhado de tempo em tempo, ou conforme vocês me avisam lá que atualizaram alguma coisa, os arquivos, mas vai depender muito da dinâmica dos orientadores e co-orientadores. Então, até hoje, num terceiro momento, né, a nossa ideia é fazer justamente esse mapeamento para saber como que estão as orientações e se vocês têm atividades encaminhadas ou não, né, tudo que a gente está conversando aqui, a gente vai encaminhar para os outros professores que não puderam participar. Então, vai depender muito da dinâmica que vocês têm com os próprios orientadores. Mas se vocês olharem lá no plano de atividades, né, a gente está descrevendo que vão ter os conceitos, assim como vocês já conhecem, que a gente vai acompanhar o que vocês estão desenvolvendo, só que tem uma coisa nova, que está logo no início, não sei se não dá para grifar, mas que está aqui logo no início. Se não estiver aparecendo, Alan, você me avisa? Que o processo avaliativo será realizado a partir da produção de diários de bordo, com um registro semanal das atividades desenvolvidas. Então, o que a gente pensou? Como, às vezes, lá no documento que vocês compartilharam, não fica claro leituras que vocês fazem, vídeos que vocês assistiram, outras coisas que vocês desenvolveram, mas não necessariamente está lá no trabalho final, a gente pensou nessa estratégia do diário de bordo. Então, todos vocês podem fazer num
no caderno ou abrir um outro arquivo com essas atividades e descrever dia a dia da semana, né, de um encontro até o próximo, então de hoje, terça, até a próxima terça, vocês vão anotando tudo que vocês estão desenvolvendo para o TCC. Então, se teve orientação num dia, se fez uma leitura, se procurou um vídeo, se trabalha na escrita, registrar mesmo tudo que vocês já têm feito. Esse diário de bordo, mais a avaliação lá do documento compartilhado, vão compor a avaliação dessa atividade do projeto integrador. Tá? Então, será a forma da gente acompanhar o que vocês estão conseguindo encaminhar para esse período. Então, aqui no final também tem algumas informações, né, que essas atividades vão depender das dinâmicas dos orientadores, então, eles são fundamentais, é fundamental o contato de vocês com os orientadores e co-orientadores nesse período, né, para que a gente consiga adiantar e tenha bons encaminhamentos, e aí os horários de atendimento que eu e o professor Alan deixamos aqui para vocês. Então, por e-mail, vocês podem enviar e-mail a qualquer momento, né, tanto no meu e-mail do professor Alan ou da coordenação, e a gente dispôs alguns horários para conversa pelo Meet ou WhatsApp, que, por coincidência, o meu horário do professor Alan é o mesmo às terças à tarde. Então, como a gente já se encontra de manhã, vai se encontrar de manhã todas as terças às 10, a gente separou o horário das terças, das 14 às 18, para conversar individualmente com vocês. Tá? O professor Alan está colocando aqui no chat que agora a coordenação tem um WhatsApp, um número do WhatsApp específico, né, como a gente conversou ontem. Então, vocês podem anotar esse número também. A Maia está perguntando se o TCC for em dupla, se pode ter um diário para a dupla. Sim, vocês podem fazer um diário para dupla, né? Mas é importante vocês anotarem quem fez cada atividade ou se vocês fizeram atividades em conjunta, né? Às vezes vocês se dividem, uma lê um artigo, a outra lê outro, para depois trocar as informações. Então, é importante que vocês registrem tudo isso, mas pode ser em dupla ou em trio, né? No caso, hoje a gente não tem mais trios aqui nessa turma, só as duplas, mas vocês podem fazer o diário por dupla, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre o documento? Sobre o cronograma, forma de avaliação? Isso, Rian, esses registros são a partir de agora, né? Até porque antes a gente não tinha conversado com vocês, para que vocês fizessem as anotações. Mas, se vocês tiverem condições de anotar o que vocês fizeram nas semanas anteriores, mas isso a nível de organização e para vocês trocarem com os orientadores, seria interessante. Mas aqui, para essa atividade da disciplina, desse componente, né, a gente vai contar os registros a partir de agora. Então, a partir de hoje, depois que a gente terminar a nossa reunião, vocês já podem ir anotando tudo que fizerem até a próxima terça. E aí eu esqueci de comentar, mas esse acompanhamento vai ser semanal. Então, vocês têm de hoje até o dia do nosso próximo encontro, que é a próxima terça, para me enviar o diário de bordo. Tá? Então, se vocês fizerem num documento do Word lá compartilhado, compartilha comigo, ou se não, se forem registrar pelo caderno, depois tira uma foto, manda no e-mail, manda pelos canais que a gente tem, tá? Mas vocês têm toda semana que está mostrando esse diário de bordo, para que eu consiga acompanhar, tá bom? Mais alguma pergunta? Vou parar a apresentação, então, da atividade. Se vocês quiserem retomar e dar uma lida com mais calma depois, ela está lá disponível na página do campus, né? Então, o caminho tá fácil para vocês encontrarem. Mas depois eu posso colocar esse PDF lá na pastinha do Moodle também. Mais nenhuma pergunta, pessoal, sobre a atividade em si?
Queria fazer um comentário só, Fer, uma complementação, que, vejam, a nossa ideia é realizar essas atividades que elas são chamadas síncronas, né, ou seja, que está acontecendo ao mesmo tempo em que ela está sendo apresentada, né, ao longo das semanas, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, mas pode acontecer de cair a tua conexão, de você ter um outro compromisso, como, por exemplo, acho que é o Gabriel, né, que o João comentou que trabalha nesse horário. Então, assim, a nossa proposta é que essas atividades, elas são semanais, né, esses encontros, mas eles também vão ficar disponíveis depois, né, a Fer está fazendo a gravação desse vídeo justamente para ficar disponível para as pessoas poderem acessar depois. Então, a atividade ela é desenvolvida ao longo da semana, o acompanhamento é semanal, e o ideal é que vocês busquem fazer o acompanhamento nesse horário, mas, caso dê algum problema, você tenha alguma dificuldade, né, do acesso, basta manter o contato que, né, a atividade vai estar disponível, e também vocês vão ter uma semana para desenvolver essa atividade. Lembrando que a gente buscou manter o que a gente tinha combinado antes, né, que é o desenvolvimento dos TCCs, com algumas adaptações agora, né? Então, são pequenos detalhes, mas que, vejam, é uma forma da gente tentar também não sobrecarregar vocês nesse momento, tá bom? Obrigado. Tinha desligado o áudio. Obrigada, Alan. Pessoal, como o professor Alan comentou, não se preocupem. O ideal é que todos a gente consiga ter esse momento para trocar as ideias, as dúvidas, né? O momento online. Mas quem não conseguir participar, depois vai ter todos os materiais. O Moodle foi a plataforma escolhida, né? Porque é adotada pelo Instituto. Então, vai ser importante também a gente tirar um tempinho para entender como ela funciona. Primeiro, fazer a inscrição, né? Aqueles que ainda não fizeram, que estão com alguma dificuldade quanto a isso, fazer a inscrição no Moodle, porque lá vão ficar todos os materiais, inclusive os links dos vídeos, né? Dos nossos encontros. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a pastinha no Moodle, ou quer aproveitar esse momento para dizer se está com alguma dificuldade, teve algum problema? Não? Então, Alan, acho que a gente pode passar para o nosso segundo ponto aí, que seriam as propostas alternativas que a gente tem aí, pensando nas apresentações finais desses trabalhos. Aí, se você puder comentar um pouquinho, né, do que diz lá na PPC do curso e o que a gente pensou, eu vou complementando. Só um minuto que a Evelyn comentou aqui aonde que vai ficar disponível, né, que ela não conseguiu ouvir. Evelyn, vai ficar disponível lá na pastinha do Moodle, tá? Mas a gente também vai postar no YouTube, só estamos decidindo em qual canal que vai ser, mas vai ficar todos os links para vocês lá na pastinha do Moodle, né, no AVA do IFPR. Então, é importante para quem perdeu essas orientações, né, do pessoal do ensino na semana passada ou ontem na conversa com o professor Alan, vocês podem entrar em contato com a gente para que a gente explique o caminho aí para vocês fazerem essa inscrição lá no Moodle, tá? Ok. E na medida do possível, também, esse vídeo que vai estar disponível no YouTube e no AVA, como a Fernanda comentou, e que são os caminhos principais, né? Naquela pastinha compartilhada que eu criei para vocês no Drive, eu vou tentar atualizar toda a semana para deixar o link para esse lugar, tá? Para o YouTube. Porque, às vezes, a gente está tentando deixar disponível em 2, 3, até 4 caminhos diferentes para vocês conseguirem, de alguma maneira, acessar, tá? Mas, reforçando o que eu falei ontem, façam lá o registro no AVA, entrem, se familiarizem, porque ali vai ser meio que o caminho oficial, tá bom? Ótimo. Pessoal, então eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha apresentação ela é relativamente rápida e bem objetiva, tá? Porque
como a Fer estava comentando, nós estamos nesse momento diferente agora, né? Então, lá pelo nosso PPC, deixa eu ver qual que eu abro, só um pouquinho. A tela está aparecendo para vocês? Me falem porque eu não estou vendo vocês. Ainda não, Alan. Não? Tá. Teoricamente era para estar aparecendo. Ela está em modo apresentação? Era para estar. Deixa eu colocar aqui. Não, porque eu acho que em modo apresentação às vezes não dá certo. É porque eu não sei porque ele não está abrindo o meu PowerPoint, sabe? Mas, bem, qualquer coisa eu acho que eu vou fazer na prosa aqui, que vai ser um pouquinho mais tranquilo. Porque assim, pessoal, vejam, a gente tem no TCC como o instrumento avaliativo da disciplina Projeto Integrador, né? Então, no nosso PPC, ele prevê que a entrega do TCC, ele é a condição para a tua aprovação nesse componente curricular. O que acontece? A gente tem dois papéis diferentes, né, aqui nessa conversa. Uma delas é o professor responsável pela disciplina, que no caso é a Fernanda, né, e o orientador, que é quem realmente está orientando o desenvolvimento do teu TCC. Então, cada um deles, a fala anterior da Fer já deixa isso bem claro, né, é que ao mesmo tempo em que a gente vai desenvolver essas atividades das aulas aqui, que são alguns direcionamentos, a atividade de vocês vai ficar muito conectada à orientação efetiva do professor orientador ou da professora orientadora. Então, a ideia é que vocês consigam desenvolver esse trabalho nesse período, mas que a gente está precisando fazer algumas adaptações, né? Algumas adaptações o nosso PPC ele prevê. Então, e eu acho que essa é uma das principais coisas que eu gostaria de falar para vocês, que a gente tem várias formas, né, de apresentar esse TCC. Então, lá no nosso PPC, ele prevê as seguintes formas: monografia, artigo, relatório de estágio, alguns elementos gráficos ou volumétricos, então maquete, protótipo, memorial descritivo, memória de cálculo, ou outros tipos de relatos que façam uma reflexão de caráter técnico e metodológico que sejam pertinentes ao tema ambiental. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é texto que a gente tem lá no nosso PPC. Antes da pandemia, nós tínhamos um plano, né? Era ir a campo, era executar várias atividades, era fazer entrevistas, era desenvolver pesquisas que dependiam de um grande contato e de muito tempo em campo. Só que a gente teve essa mudança agora, né? Por conta da pandemia. Então, o que eu e a Fer, né, a gente vem conversando é que vocês podem ficar tranquilos em relação à necessidade de alteração, tá? Do que vocês planejaram lá inicialmente. O que eu quero dizer com isso? É que vocês podem conversar novamente com os professores de vocês, né? Com os orientadores, para caso vocês precisem fazer uma adequação do que vocês tinham planejado anteriormente, ou seja, trocar uma coleta de campo super extensiva e intensiva por uma revisão bibliográfica ou por um trabalho que possa ser feito à distância, sem problema nenhum. Agora é um momento para vocês fazerem isso, tá? Então, assim, depende muito da conversa com os professores, né? Agora seria legal a gente fazer, né? A feira até acho que já iniciou esse processo,
mas fazer o levantamento de como está o andamento desses trabalhos de vocês. Então, se agora vocês ainda não começaram essas atividades de campo super extensivas e quiserem fazer uma adequação, ótimo, tá? Isso está aberto para vocês. Qual é o objetivo da gente colocar isso para vocês agora? É para vocês ficarem mais tranquilos de que nós estamos pensando em adaptações para a questão do TCC. O que me leva a um outro ponto, né? Daí depois a gente pode discutir um pouquinho mais a respeito disso. O nosso PPC, ele também prevê que a banca de validação, ela não é obrigatória, tá? Então, por que a gente colocou isso no nosso PPC? Porque poderia acontecer em algum momento alunos que tivessem em situações de vulnerabilidade, que não pudessem fazer essa banca de validação, ou uma situação em que houvesse um problema familiar ou de doença, né? Então, a gente previu que ela não fosse obrigatória, mas que a coordenação do curso e a equipe escolar decidiria pela submissão ou não a uma banca de validação. Então, essa equipe escolar inclui, inclusive, os orientadores de vocês. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês bem claramente agora, né? Nesse ano, considerando a excepcionalidade que a gente está passando, nós vamos deixar realmente como não obrigatória a apresentação para a banca, mas que vai ser opcional. Então, se você, junto com o orientador e a professora Fernanda, né, discutirem e entenderem que tudo bem fazer a banca, isso não pesa de forma alguma, tudo bem, vocês vão poder fazer a banca. Mas se o oposto, né, se for uma ferramenta que pode reduzir o estresse de vocês, né, ao longo dessa próxima caminhada, que seja pela não apresentação da banca de validação, tudo bem também, tá? A única coisa que precisa ficar claro, ou precisa ficar clara, é que vocês optem por isso em algum momento em consonância com o orientador e com a professora Fernanda, tá bom? Essa foi uma estratégia que nós adotamos, né, como grupo, para tentar reduzir a carga que vocês terão no momento do retorno, tá? Então, foi uma das maneiras que a gente viu como ajudar nesse momento. Mas, de verdade, pensem, né, vocês não precisam definir isso agora, mas ao longo do caminhar, vocês podem definir se isso é uma estratégia interessante ou não, tá bom? Vejam, a gente está buscando soluções e está muito aberto ao ponto de decidir, né, o que é melhor para vocês, o que não é, mas de verdade pensem que a decisão é colegiada, né? Eu vejo ali que tem um monte de gente fazendo carinha triste, né? Eu não sei se é exatamente por conta de ter banca ou não, mas a única coisa que está sendo colocada aqui é a opção para vocês, caso vocês não queiram fazer, tá? Se vocês quiserem fazer, vamos estar lá, vamos estar participando, lendo os trabalhos, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida, Fer? Algum comentário, né? Os professores também que estão presentes, fiquem à vontade. Alan, posso falar rapidinho? Claro. Quem é? É Giza. Pois. Não, a respeito dos trabalhos de campo, né? Eu acho super acertado, né? Isso é de ter um pouco enfim, uma postura um pouco mais crítica diante do que a gente está passando, né? Então, se oferece risco, eu acho mesmo que tem que ser repensado, né? Sem sombra de dúvidas, né? Por outro lado, essa avaliação, como você já colocou e reiterou, ela sendo feita com o orientador, no sentido de que não existe, a gente não está apresentando risco nem para quem está subsidiando de dados, tampouco para quem está buscando os dados, né? Eu acho que ela pode ser mantida. Eu estou dizendo isso por conta das carinhas tristes que eu vi aqui, né? Então, como você falou e a Fer falou, é uma questão de, né, pessoal, estou falando agora para vocês, os alunos, das carinhas tristes, né?
É uma questão de avaliar junto com o orientador e ver se não está trazendo risco, se não está se submetendo ao risco, para poder, enfim, dar continuidade à proposta original de trabalho, né? Não é isso, Alan? Exatamente isso, Giza. Na verdade, é só usando... A questão... Pode falar. A questão tipo, deixar tranquilo, né, para que não fique, enfim, preocupado, eu tenho que fazer, né, deixar tranquilo para que isso possa ser resolvido com o orientador, né, é só isso, é uma possibilidade, né, Ala, de não apresentar um trabalho empírico diante da situação que a gente está vivendo. Ele pode acontecer? Pode acontecer, desde que, né, esteja claro que os riscos estão minimizados ou eles não existam, sabe? Perfeito, é bem essa a ideia, é abrir a possibilidade, inclusive, para aqueles alunos que não começaram as atividades de campo, porque realmente não tinha como fazer, né? Então, assim, tem casos de alunos que estavam na expectativa de fazer o campo, estavam aguardando as coisas voltarem à normalidade, ou atividade de laboratório, e estavam se sentindo estagnados, e que talvez o TCC fosse um impeditivo lá ao final, porque eles iriam ter que começar essas atividades só quando voltassem. Então, né, é deixar claro para o pessoal que é isso, é uma possibilidade. Eu sei que você vem trabalhando com algumas atividades de campo, né, e que, obviamente, podem continuar. O João, né, meu orientado, desculpa usar aqui como exemplo, né, mas, assim, ele é um aluno que começou a fazer as atividades de campo agora, a gente pensou em coisas que ele pudesse fazer de maneira isolada, em que ele, né, não tivesse o mínimo de contato com pessoas. Por outro lado, tem um outro orientado meu, o caso do Sandor, em que a gente ainda está decidindo exatamente qual é a abordagem que a gente vai adotar. E a gente estava pensando antes em fazer uma grande amostragem de campo, entrevistas, né? Então você veja, com ele, a gente já está pensando numa outra alternativa, que é assim, vamos pegar dados que já existam, ou fazer uma revisão da literatura. A proposta é abrir possibilidades, abrir o leque para os alunos não ficarem angustiados, porque, por exemplo, não estão conseguindo fazer uma atividade de campo, e isso está os atrasando, tá? Mas é isso, Giz, acho que você captou claramente qual é a nossa proposta. E o ponto da banca é idêntico. É assim, nossa, eu já estava planejado de fazer lá ao final do ano, estou tranquilo com isso, ótimo, está tudo mantido, vamos fazer. Ah, não, isso está me gerando um baita de um estresse, né, porque eu sei que eu vou me estressar com isso e tal, ótimo, está aberta a possibilidade de rever isso junto ao orientador. Sim. E sabe, Alan, uma coisa que eu queria que eles, né, que os nossos alunos também compreendessem, eu acho que a gente já viveu um tempo, continua vivendo, mas já viveu, sobretudo, um tempo suficiente de pandemia para entender o que nos causa, né, aonde que ela nos toca nocivamente, né? Então, essa clareza a gente precisa ter, né? Então, evitar o contato, manter ali as nossas, né, o nosso protocolo de higiene, utilizar máscara, ter sempre o álcool gel, quer dizer, isso tudo a gente tem que sempre ter em mente, né? Sobretudo evitar aglomeração, evitar aglomeração, né? Então, a gente não precisa entrar no modo pânico, né? Diante de uma decisão para fazer um campo, né? Não precisa, e sobretudo tendo em vista isso, que a gente já viveu e sabe como a banda toca, né? Que é diferente lá do dia 16, 17 de março, né, que a gente saiu do campus com as atividades suspensas, corremos para casa, né, e ficamos lá em casa presos, né? A gente já tem uma ideia de como as coisas estão acontecendo. Então, para evitar esse desgaste, essa aflição toda, né? Tá? Por exemplo, você falou do João, por exemplo, os meninos que eu estou orientando, o Léo e a Feltz, né?
a gente não abortou o trabalho de campo, porque a gente reconheceu lá no início da suspensão das atividades que ele não oferecia risco, né? Quer dizer, cada um coleta 2 pontos junto com o seu irmão, junto com a sua mãe, entra e sai do carro, vai para casa, né? Já a Marcela, que também precisaria fazer um campo, nesse momento não vai fazer, mora em Matinhos, né? Então o campo está sendo remoto, né? Está fazendo todo o trabalho de dados, que são dados qualitativos, ela está fazendo à distância, né? Com questionário. Então foi adaptado, né? Então a gente vai se ajeitando, não é mesmo? A gente vai se organizando ao longo do processo. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é essa a visão. Também vou pegar o exemplo de um TCC do superior que eu estou orientando, que o pessoal já tinha feito alguns campos, e aí quando começou esse distanciamento, parou-se. Então, assim, outra decisão que a gente pode tomar é de dizer assim, já é o suficiente esse tanto que a gente tem de dados para fazer algo com um TCC do médio? Já pode ser complementado de outras formas à distância? Pode. Toca o barco desse jeito. O objetivo é muito mais trazer tranquilidade sobre não precisar ficar preso a um planejamento inicial, né, Fer? Isso, Alan, obrigada pelos esclarecimentos. Dias, os teus exemplos também foram ótimos, né? Por isso que é legal a participação de vocês, porque aí a gente compartilha as experiências, né? O que está dando certo ou não. Eu acho que sobre isso, eu só queria complementar de que essa já era uma angústia de vários, né, dos estudantes, tanto que a gente criou o grupo no WhatsApp para falar do TCC justamente para tentar minimizar esse sofrimento antecipado, essa ansiedade, angústia, né, pensando como que seriam as coisas. Até então, o que a gente estava tentando manter eram os planejamentos iniciais, né? Tentando adiantar a parte teórica, a descrição da metodologia, as leituras, né? Adiantar o que dava para adiantar. Mas conforme a prorrogação, né, da suspensão do calendário foi se estendendo, em alguns casos, já foi necessário pensar num plano B, um plano C. Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês, né? Que vocês, primeiro, estejam em contato com os orientadores, né? Isso é fundamental. Não adianta a gente ficar, às vezes, sofrendo com isso, né? Sem conversar com os orientadores, porque a gente vai pensar num caminho, e aí, em conjunto, a gente decidir se o melhor caminho é manter o plano inicial com algumas adaptações, ou nesses casos, principalmente nos casos que os trabalhos ainda não tinham avançado tanto, em que a gente consiga pensar em outras estratégias, né? O professor Rogério tem uma pergunta, pode falar. Bom dia, pessoal. Desculpa, professora Fernanda, minha ignorância, é que é a primeira vez que eu estou orientando alunos no ensino médio, né? Porque lá no curso superior, Ciências Sociais, a licenciatura, nós temos no 7º semestre, nós temos a disciplina de projetos, né? E no 8º é o TCC, propriamente dito, né? Então, eu não, embora eu esteja orientando o Vitor e a Isadora, eu não cheguei a perguntar para eles, essa disciplina do projeto integrador aqui que você está ministrando, ela é semestral ou é anual? Ela é uma disciplina anual. Então, vai culminar com a apresentação do TCC, então. Isso. A gente inicia a disciplina pensando num projeto de pesquisa, mas Sim. Esse projeto, ele é executado, né, e se transforma no TCC dos estudantes. Então, a gente tem essa disciplina, lá pela PPC do curso, é justamente para auxiliar o desenvolvimento do TCC. É anual, só que é uma aula, né, 1 hora aula por semana. Sim. Outra dúvida minha, porque eu não sei, assim, em que pé a turma está quanto ao desenvolvimento do TCC, do artigo.
do projeto, né? Eles mais ou menos estão fechando o projeto agora, só para mim ter uma base, ou tem alguns mais adiantados? Olha, no nosso planejamento normal, né, a gente trabalhava no primeiro bimestre com a construção desse projeto de pesquisa, então eles iam refinando, né, objetivos, a justificativa, para que no segundo bimestre a gente já tivesse esse projeto bem delineado e iniciasse, né, a parte prática do campo, das entrevistas, da aplicação dos métodos. Então, esse seria o planejamento ideal. Geralmente, nessa época do ano, alguns trabalhos já estão, né, em campo, já estão avaliando, ou os que são mais teóricos já estão partindo para as análises, né, com as técnicas equivalentes, e a gente vai se preparando para ir organizando um resumo para o CEMEP quando retornam das férias, né? Então, geralmente é isso. Mas daqui a pouquinho, professor, eu já vou compartilhar uma planilha do mapeamento dos TCCs, e aí eu acho que a gente vai querer ouvir dos estudantes também, como que está o andamento. Mas eu já te adianto de que a gente tem situações bem distintas, tá? Então, tem alguns trabalhos que já estão bem adiantados, né, que o pessoal já tem um referencial teórico já delineado, que já está trabalhando na escrita num formato de artigo, por exemplo, né? Os orientandos da GISA, que estão sempre em contato com ela, estão com os dados, já alguns dados coletados, né? Então, vai ser legal a gente até ver o mapeamento para que eles troquem essas informações, né? Porque tem algumas pessoas que estão com bastante dificuldade de fazer esse trabalho à distância, né? Mas a ideia é que a gente compartilhe essas estratégias para que todos consigam avançar um pouquinho nesse trabalho. Mas, devido a tudo que aconteceu, a gente está, nesse momento mesmo, eu acredito que isso todos estejam, né, de aprofundar as leituras, de ir definindo quais são os conceitos principais, né, que vão trabalhar no referencial teórico, lendo sobre metodologias. Esse é mais ou menos um caminho que todos estão, né? Até porque aqueles que já estavam com as coisas mais adiantadas estão tendo que parar para rever os planejamentos. Então, a gente está mais ou menos nessa fase. Ok, obrigado, professor. Pessoal, só uma outra coisinha antes da gente partir para os mapeamentos que eu queria comentar da fala do professor Alan, é que quando a gente fala dessa alternativa de não ter a banca, né, a gente está falando daquele momento que é quase um evento, né, uma solenidade, vocês apresentarem o trabalho para a banca, depois ter aquele ritual todo. Mas não quer dizer que o trabalho de vocês não será avaliado se vocês não optarem por isso, né? Então, a gente faz o mesmo procedimento de finalizar o trabalho, mandar para uma banca, mas eles entregam um parecer escrito, né? Sem ter esse momento de encontro, né? Do evento, e que geralmente vocês ficam ansiosos e nervosos para fazer a apresentação. Então, tem avaliação da mesma forma, vocês, junto com os orientadores, escolhem, né, quem seriam os profissionais, pessoas interessantes para avaliar e contribuir com o trabalho de vocês. A gente manda essa versão, mas tudo por parecer escrito, né? Vocês não precisam ter esse momento da apresentação, tá? Só queria complementar que eles não ficam sem avaliação e sem contribuições. Segue da mesma forma, tá? O João colocou aqui no chat a possibilidade de banca virtual. Com certeza, João, a gente vai precisar, se vocês optarem, né, por fazer a banca, fazer a apresentação, e a gente tem essa prorrogação da suspensão do calendário, né, a gente pode pensar nessas alternativas, elas não são impossíveis. Por isso que é legal de vocês conversarem agora com os professores, né, se vocês não precisam decidir isso já para a semana que vem, né? Isso pode ser um processo de amadurecimento aí da conversa que vocês tiverem com os professores,
Mas caso vocês optem pela banca, a gente já sabe que vai ter que ter o plano A e o plano B, né? O plano A será a banca quando as atividades se retomarem, num procedimento normal, padrão que a gente já realiza, e um plano B, as bancas virtuais, mas sem problemas, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a planilha. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, vocês devem lembrar, né, dessa nossa planilha. A gente usou ela bastante nos nossos encontros presenciais, praticamente todo o encontro que a gente conseguiu ter, né, a gente estava com a planilha aberta lá para fazer as atualizações, em que a gente tem lá as informações sobre os orientadores de vocês, qual foi o tema, né, que vocês tinham escolhido, tem alguns que já conseguiram fechar o recorte, tem alguns que ainda estão nessa discussão, né, então conforme vocês foram atualizando lá nos documentos compartilhados, eu tentei anotar aqui. Tinha lá uma abinha dos encaminhamentos, que sempre que eu conversava mais individualmente com vocês, a gente definia quais seriam os encaminhamentos até a nossa próxima conversa, né? Agora, nesse período do isolamento social, a gente tem definido isso via os comentários lá nos documentos compartilhados, né? Então, a gente definiu essa dinâmica. De ter os comentários e os encaminhamentos anotados lá no documento. E aí, a última coluna aqui, eu tinha conversado com vocês lá pelo grupo. Não sei se aparece quando eu movimento a tela aqui? Tá dando para acompanhar? Dá para ver. Sim. Ah, então tá. E o nosso último mapeamento, ponto de mapeamento, tinham sido as orientações, né? Então, vocês devem lembrar que a gente conversou lá pelo grupo do WhatsApp, para eu poder acompanhar se vocês estavam tendo as orientações à distância, se vocês tinham optado por esperar as coisas retornarem, isso lá no início, né? Porque agora, com a prorrogação, acredito que todos já estejam em contato. E o que a gente tinha deixado anotado para hoje, para a gente tentar dar uma atualizada, seriam os trabalhos que tem previsto campo, né? Porque assim como vocês têm essas dúvidas, né? Os outros professores orientadores também têm dúvidas no encaminhamento que a gente vai dar em relação a campo. Então, como a gente tem o hábito de tomar, né, apesar do microfone estar falhando, vamos ver. Se não estiver dando para ouvir, vocês me avisam, tá? Tá, como aqui tá sim, Fer. Beleza. Então, como a gente já tem esse hábito, apesar de cada professor, orientador ter autonomia, né, para pensar nos encaminhamentos e replanejar as atividades, a gente sempre tem tomado as decisões em conjunto, né, conversando com os outros professores, compartilhando aí as experiências de campo que estão conseguindo ser encaminhadas nesse período. Então, eles também tinham essas dúvidas, e a ideia é que a gente trocasse informações hoje, e para que essa fosse um acordo, né, entre todos nós. Então, agora é o momento que a gente vai querer ouvir um pouquinho de vocês. Então, a gente tem aí boa participação da turma, né? Algumas pessoas que não vieram, por exemplo, o Léo, mas tem a dupla que está aqui, que pode comentar um pouquinho como que está o encaminhamento do TCC. Principalmente se está previsto campo, para que eu possa ir anotando aqui, né, e a gente ter esse acompanhamento. E qual que é a atividade ou encaminhamento que vocês deram com
os orientadores. Então, tem alguns que estão mais em contato comigo, né, que têm compartilhado os documentos. Eu sei que estão na fase das leituras, ou estão na fase de, fizeram referencial teórico, agora estão descrevendo a metodologia. Então, de forma simples, né, ou resumida, que vocês conversem um pouquinho com a gente aqui como estão os TCCs e principalmente destaquem aí quais as dificuldades que vocês estão tendo para que a gente possa ajudar. Ok? A Maia avisou aqui que a Larissa também pediu para avisar que não podia, né, vir acompanhar hoje, mas não tem problema. Depois ela pode assistir o vídeo. E a Maia representa a dupla aqui. Pessoal, então agora, microfone aberto para vocês, tá? A gente gostaria de ouvi-los, porque senão a atividade não fica produtiva, né? Os encontros aqui, eles são justamente para a gente trocar essas informações. Se vocês não se a Duda se voluntariou. Pode falar. Voluntarei. Eu só tenho uma dúvida. Você vai perguntar pela ordem dos nomes ou a gente se voluntaria a falar? A ideia era que vocês se voluntariassem, mas eu ia comentar isso agora, que se não funcionasse, com a planilha ali aberta, a gente ia tentando ver nome por nome. Então, ó, o João está sugerindo que a gente vá por vez. Vocês concordam assim, então? Preferível. Então, pode ser. Então, vamos lá. O primeiro TCC é da dupla Ana e a Beatriz. Acho que a Beatriz não estava, mas a Ana está por aí? Não estão. A Anne está. Está ouvindo, Anne? Tô. Você quer comentar um pouquinho? A Anne estava sem definição de orientador, né? Você conseguiu pensar, conversar com outras pessoas nesse tempo, Anne? Não, eu não fui atrás, não conversei e há um mês eu pensei em mudar de tema, mas eu também não fui atrás nem nada. Ou seja, não escrevi nada, não tem nem tema, nem orientador. Tá, então a gente tinha uma última conversa, né? Tanto que eu deixei o teu primeiro tema ali em vermelhinho, que você tinha pensado em alterar, pensado em outras coisas, né? Uhum. Então, acho que a gente pode conversar individualmente depois Uhum. para tentar amadurecer essas outras ideias, tá? Ok. O próximo trabalho é da dupla Arthur e Marco. Os meninos estão aí, né? Tô sim. Bom dia, professora. Bom dia. Então, o TCC a gente deixou meio pausado agora na pandemia, mas a gente tá tentando voltar aos poucos. A gente não conseguiu contatar o Tico, a gente não conseguiu pelo e-mail, a gente mandou os e-mails, e não respondeu. Estamos tentando... Estamos mudando bem pouca coisa no arquivo, mas estamos tentando. E é isso. Continua o mesmo tema, continua a mesma coisa e é isso. Ok, e a gente tinha encaminhado aqui da última vez que vocês iam conversar com o professor, o outro Leandro, né, o Gumboschi, com o Salomão. Com o Salomão eu lembro que vocês conversaram, né, se eles iam orientar. Vocês estão em contato com eles também ou não? O Salomão ainda não conseguiu. O Salomão eu tenho o WhatsApp, eu não mandei mensagem ainda, eu vou mandar. Mas Leandro Gambowski não. Gambowski não conta tamanho ainda. Então, tá bom. Marcos, quer comentar alguma coisa? Marco, desculpe. Ok. Bom, o Christian também não tá aí. Crislane tá aqui ainda? Ela saiu, Parece né? que não, Tinha visto ela, mas acho que ela saiu. A Dantele?
Dantele está nos ouvindo? Se quiserem, escrevam no chat, pessoal, pelo menos, só para a gente acompanhando. Então, vou pular aqui para a gente não demorar tanto. A Débora está aí ainda? Ok, pessoal, que vai escrever pelo chat. Então, ok. Débora, você quer comentar um pouquinho como que vocês avançaram? Eu até tinha deixado o nome da professora Adriana como orientadora em vermelho. Se vocês, esses que estão em vermelho são os que ainda não estavam confirmados. Então, se vocês confirmaram, vocês me avisam também para eu poder atualizar aqui. Ok, Débora. Você quer escrever pelo chat, então, já que está com dificuldade no microfone? Até então, o teu tema ali, né, estava a resistência das bactérias, mas você também tinha mudado? Então, enquanto a Débora escreve, já vi a mensagem da Dantele, que não teve muitos avanços, né? Esse era um trabalho que seria campo, né, Dantele? Mas ainda você está sendo orientada pela Giza, é isso? Ok, então. Então, a Débora está nessa ainda definindo, né? Deixa eu anotar aqui. Definindo o recorte. A Dantele também. Emanuel seria o próximo, também quer comentar pelo chat? Ok, Manuel. Então, você está em contato, né, com a professora Joana, aprofundando as leituras. Seria legal, então, você retomar esse contato com ela, né, depois que terminar as leituras. Parte teórica avançada. Então, em contato. A Giza também comentou que a Dantele teve problemas com o computador, né, para que vocês conseguissem conversar, marcar as orientações, mas agora é bom que a gente já atualiza essas informações e aí vocês tentam algumas alternativas, né, senão, às vezes, nem sempre a internet está boa para a gente fazer orientação por videochamada, né, mas que a gente pode ir retomando os contatos por e-mail, né, ou por alguma outra forma que vocês encontrem. Próxima é a dupla Stephanie e Giovana. As meninas estão aí? Vocês estão ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. Então, eu e a Gi, a gente conversou com o professor Leandro, então a gente decidiu que era melhor mudar o tema mesmo. Mudar o tema. Bom, vamos ver. Ali de vocês ainda estava um tema bastante genérico, né? Que vocês iam fazer o monitoramento da fauna ali no Parque Estadual do Palmito. E depois, até onde eu estava acompanhando, vocês estavam trabalhando com alguns dados já coletados, né? Fazendo uma análise mais
teórica, é isso? Sim, o professor Leandro, ele conseguiu conversar com uma empresa de monitoramento de fauna próxima ao TCP. E aí eles meio que disponibilizaram um banco de dados, e aí o professor Leandro disse que a gente podia analisar e tentar encontrar algo especial para gerar temas e discussões. Ótimo. E agora, então, vocês estão fazendo a análise desse banco de dados? Uhum. E Isabela está por aí? Ok, Isa, pode escrever aqui no chat. Então, vamos lá. Isso a gente tinha encaminhado aqui que você precisava ainda melhorar o objetivo. Então, isso vocês já encaminharam, já tem um objetivo mais definido e já iniciou o mapeamento? Ok. Então, ó, o teu nome estava ali sem ainda um ok com os orientadores, então já que vocês estão em contato, eu já alterei, tá? As próximas são a Evelyn e a Giovana. Meninas estão por aí ainda? Acho que é a Evelyn. Evelyn está nos ouvindo? Ok, pode escrever no chat. Ok, então vocês ainda estão repensando o tema. Mas o ideal é que vocês, então, encaminhem, conversem, né, com o professor Emerson, que era quem estava orientando vocês, para poder fazer essa definição, né? Ele até pediu para avisar que ele não estaria hoje porque está lá no encontro com o TCC, mas ele está aguardando o contato de vocês. Então, mandem lá um e-mail para que vocês consigam marcar uma conversa ou mesmo avançar por e-mail, né? Para que vocês vejam se é possível manter a ideia do documentário, né? E aproveitar esse tempo para ir levantando os materiais, ou se vocês têm interesse em alterar o tema. Tá? Mas eu vou deixar aqui no encaminhamento de vocês conversarem com o professor. Stephanie e Rebeca estão aí? A Nina tinha avisado que não poderia vir, mas acho que ela tinha entrado. A Rebeca não está mais. Nina está nos ouvindo? É isso mesmo, Nina. Você não consegue usar o microfone, mas a gente está fazendo aquela dinâmica de mapear o andamento dos TCCs,
e que vocês destaquem principalmente se mantiveram o campo que estava previsto, né? De vocês eram um TCC que previa campo, então se vocês mantiveram, se vocês estão tendo contato com o orientador e qual que é o encaminhamento que foi dado agora para as próximas semanas. Ok. O campo de vocês vai ser alterado. Ok, então tem atualizações lá no documento. Depois da reunião eu também vou dar uma olhada no documento, se vocês quiserem deixar lá as dúvidas, né, para que eu possa auxiliar. Os objetivos os mesmos. Então, estava previsto o campo, né? Obrigada, Nina. A Feltz e o Léo não tá, né? Mas a Feltz está por aí ainda? Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Então, a princípio o tema vai ser o uso de mini-abrigos meteorológicos no estudo climático do bairro Porto Seguro. E a gente está trabalhando no desenvolvimento de alguns objetivos segundo as alterações que a senhora e a professora Giza sugeriram lá no documento. E as saídas de campo foram realizadas e, a princípio, vão ser realizadas justamente pelo que a professora Giza falou, que não é necessário, né, a proximidade com as pessoas, então não vai trazer nenhum risco, por isso a gente vai continuar com as saídas a campo. Ok, então. Mas vocês estão em contato, né? A Giza também está por aqui, já comentou sobre o trabalho, certinho. Obrigada, Felix. A Isabelle Zilli está por aí ainda? Oi, bom dia. Dá para ouvir bem? Dá, sim. Então, professora, como a gente tinha conversado, era mais eu tinha conversado com você e com o Everaldo umas boas semanas atrás, né, sobre o formato do TCC, que vai ser em capítulos, né, e por enquanto eu estou trabalhando, já que eu estou com uma dificuldade para escrever o artigo que eu vou conseguir escrever agora, sem ter os resultados do laboratório, né, são os artigos da coleta e da outra coisa que eu fiz lá com o formigário, eu estou fazendo um fichamento de todos os artigos que eu consegui, com as palavras-chave, né, para eu conseguir escrever esse primeiro artigo, que vai ser o segundo capítulo do TCC. Outra coisa é que eu acho que eu vou mudar minha co-orientadora, eu acho que eu vou tirar a professora Heloísa, mas eu ainda não conversei direito com ela, nem com o Everaldo sobre isso, mas vou colocar a Bárbara, porque a Bárbara me ajudou bastante no laboratório para fazer as coisas, e ela também me deu várias dicas, né, sobre a parte de fungos, que vai ser o terceiro capítulo do TCC. Ok, então, mas você já estava em contato com a professora Elo ou vocês ainda nem tinham contato? Não, a gente ainda não tinha entrado em contato. Então tá, mas só conversem, né, conversem entre eles, porque como essa planilha tinha sido compartilhada com todos os professores e orientadores no início, alguns deles estão aguardando o contato de vocês ainda, né, porque viram que vocês mencionaram o interesse em tê-los como co-orientador. Sim, professora, pode deixar que eu vou conversar direito com a professora Luísa, o professor Everaldo, tudo certo. Tá ótimo, Zílio. As suas formigas ficaram lá no laboratório, né? Os fungos ficaram lá, mas estão na geladeira, então tá tudo certo. Ok. Então tá certo. Obrigada, Zílio. A Isadora e o Vitor. Isadora e o Vitor, eles estão por aí?
Eu não vi eles aqui, professora. Pois é, Rogério, você quer comentar um pouquinho? Posso. Bom, então, a Isadora e o Vitor, antes mesmo de ser suspenso o calendário, eles já tinham feito, assim, bom levantamento da bibliografia, né? Já tinham feito bastante leituras. Conforme está aí na planilha, né, falta eles arredondar melhor os objetivos. Por isso mesmo vai mudar o título, né? Por causa o título que eu estou pensando para eles é tirar a ética, porque senão vai ficar muito abrangente, né? Deixar simplesmente como a possibilidade de atribuir direitos à natureza, né? Então, eles estão trabalhando nisso. Semana passada, eles já me enviaram um sumário do artigo. Eu já dei a devolutiva, então eles vão trabalhar para aprimorar e refinar o sumário. Mas eu estou vendo que, assim, eles estão bem adiantados, e inclusive na leitura e no fichamento. Certo. E é um trabalho mais teórico, né? Então, Um trabalho mais teórico. Não precisou replanejar. Isso. Ok, obrigada, professor, pelas atualizações. Deixa eu ver, o Jones, acho que não está aí, né? O Jones tinha sinalizado com o pessoal da CEPAI uma possibilidade de fazer o enseja, né? O João, então é o próximo. João, você quer comentar um pouquinho? Tá escutando aí, professor? Sim, pode falar. Sim. Tá, no caso, no título ali, praticamente ficou o mesmo, ficou daí dinâmica de exportação e retenção de lixo marinho em um sistema esfarino sul-americano. A parte da introdução, da justificativa ali, eu já dei uma iniciada boa, mas falta aperfeiçoar ainda, dando mais algumas citações. Na parte de desenvolvimento, eu já coloquei 2 tópicos ali da caracterização da área de estudo e da metodologia em si de estudo. Então, já tenho a metodologia certinha e iniciei ontem as observações. Então, eu já tenho o dado de uma semana. No caso, eu dei uma pequena alterada na metodologia, porque antes ia ser preciso limpar a área da praia, mas como não é bom ficar mexendo com esses detritos agora, eu só marquei todos com uma caneta, então o único contato que eu tenho é com a ponta da caneta, então só essa alteração que eu fiz. Eu já tenho alguns dados e falta trabalhar agora só com os dados e aperfeiçoamento da introdução. Tá ótimo, João. Todo cuidado é pouco, né? Por mais que você está comentando que quase não tem contato, né? Mas ainda mais que está trabalhando com resíduos. Mas aí o professor Alan que orienta direitinho nesse sentido. Um trabalho já está bem encaminhado, né? Eu tenho acompanhado também as atualizações lá no Google que está compartilhado, no Docs compartilhado. Então, qualquer dúvida também. Tem os dados também lá que eu compartilhei numa planilha. Bem isso, Fer. Eu lembro que eu ressaltei bastante para o João de que poderia ter o campo desde que tivesse todos esses cuidados. Então, até o pessoal que está fazendo campo, eu preciso encontrar exatamente onde está isso, mas a gente precisa ter um de acordo da família, ter um de acordo de vocês, que vão respeitar certinho todas as regras que estão sendo colocadas. Foi um e-mail que a gente recebeu há um tempo atrás, mas eu já não... Eu fiquei aguardando ser aprovadas as PNPs, né? Então, daí agora eu acho que é o momento da gente buscar isso. Mas o João está bem encaminhado. Beleza. Então, Pode falar, João.
Se quiser ali mudar, que eu coloquei, tipo, 2 metodologias diferentes, mas no caso vai ser uma só, no caso. Tá. Eu vou deixar em vermelho aqui, depois eu pego o teu título direitinho e atualizo. Tá bom, então. Obrigada, João. Tá? O João Pedro, que era o aluno novo, está por aqui? Acho que não, né? Larissa e Maia? Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Então, eu não sei se você deu uma olhadinha no que a gente escreveu, que a gente compartilhou com você, né? Mas mudou um pouquinho o tema, mas a gente ainda não tem um outro tema, né? Tipo, um outro título, então, por enquanto, deixa assim. Mas tudo certo, vamos manter mais ou menos nisso. A Carmela e a Aline estão com a gente tem feito alguns encontros e estamos em contato com elas. A gente escreveu algumas coisas, mas agora a gente está focando um pouco mais na leitura, porque a gente quer trabalhar junto à educação ambiental, né? Então a gente está lendo um pouco mais sobre isso para poder começar a escrever sobre. A gente ainda não tem um formato definido de como a gente vai fazer, por isso que eu acho que a gente tá um pouco, não vou dizer perdida, porque a gente tá conseguindo fazer, né? Mas eu acho que quando a gente achar, assim, um formato, vai ser um pouco mais fácil de escrever. Mas tá tudo indo, tá tudo andando, a gente tem um grupo também no WhatsApp, então tá tudo certo. Ok, então eu complementei ali que vocês estão fazendo essas leituras, né, daqueles materiais que a gente indicou, e vamos mantendo a conversa. Tá bom, obrigada. Obrigada. A Larissa Gonçalves está por aí ainda? Acho que não. Lohane? Oi, Lohane. Então, ouvi sua mensagem. Então, acho que, como você ainda está fazendo essa definição, né, seria bem interessante e, na verdade, fundamental que agora você retome o contato com a professora Elô ou mesmo com a Bárbara, né? A gente tinha deixado anotadinho que a Elô seria sua orientadora e a Bárbara estava como co-orientadora aqui, mas agora, então, vamos deixar como encaminhamento você conversar com elas para poder definir qual que vai ser o encaminhamento que vocês vão dar para esse trabalho, tá bom? A Marcela tá por aí? Marcela tá ouvindo? Aqui. Ok, teve uma alteração aqui no recorte, né? Ok, então, Marcela. Vou deixar um ok na Giza, sua orientadora, que ainda não estava definido, né? Porque você estava fazendo as primeiras conversas. Vamos atualizar aqui o título. Então, eu vou deixar como encaminhamento o mapeamento, né? Que você já está realizando. Ok. Agora sim, Maria Eduarda. Olá, Pro. Oi. Bom dia. Então, pelo que eu estou olhando
tudo ali. O título a gente acrescentou ali, que foi até você que sugeriu, depois de Colônia Maria Luísa, vírgula, no município de Paranaguá, -PR. As minhas alterações, você e o Alan estão acompanhando lá no doc. Acho que o exercício foi tentar modificar alguma coisa no texto e algumas leituras. Estou tendo contato direto com o Alan, né, pelo WhatsApp, e-mail. A gente vem se conversando de vez em quando. E a princípio, a ideia original era que tivesse pesquisa a campo, né? A gente ia até lá a colônia, fazia as coletas, as análises. Estava super empolgada. Pelo cronograma inicial já era para ter começado, infelizmente não deu certo. Conversando em casa com a minha mãe sobre essa questão de pandemia, da quarentena, sobre se daria ou não para fazer isso, né? Ela sugeriu até que eu conversasse com o Alan e que a gente tentasse ver uma modificação, né? Modificar isso para não precisar fazer a coleta a campo. O que em mim particularmente dói um pouquinho. Eu nem cheguei a conversar com o Alan ainda, né? Mas vamos conversando para pensar um pouco mais sobre isso. Acho que as alterações são mais essas, assim. É isso. Não, super possível, Duda. A gente pode conversar sem problema nenhum, pensar em outras estratégias, não tem crise nenhuma. De repente manter a temática, mas pensar em outra forma, né? Tá bom? Não se preocupe que vamos dando um jeito. Tá ok, Alan. Tá bom? Porque não pode vocês desanimarem, colocarem essas carinhas tristes. A gente dá um jeito, né? Para fazer tudo com segurança, dentro do possível, mas que vocês não percam, né, essa animação e a empolgação que estavam de desenvolver os trabalhos. Seguindo aqui, a Mariana está por aqui? Eu? Oi, Mari. Para me ouvir bem? Dá sim. Eu tive uma reunião na quinta-feira. Foi na quinta-feira com o Everaldo, né? Pra ele me falar o que ele estava achando, do que eu estava fazendo e tudo mais. E ele me passou. Agora a gente está se aprofundando mais na metodologia, né? A gente está traçando algumas linhas, o que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer agora, o que a gente vai ter que deixar para depois, o que talvez a gente tenha que tirar, né? O que talvez seja necessário tirar. E aí agora eu estou pesquisando mais sobre a porcentagem de uso que as propriedades podem ter dentro da APP e da RL. A gente está tentando achar alguns documentos, ele está tentando também conseguir uma planta do campus para a gente saber onde estão essas áreas, porque com a construção do bloco novo e da quadra, ela foi modificada. E aí a gente precisa da atualização da planta, só que ele não tá com uma dificuldade para encontrar. E aí vai vir a minha parte com a Giza, né, pra gente fazer o recorte dessas áreas, fazer os polígonos e tudo mais. Ok, então. Então a Giza está se orientando mesmo, né? Uhum. Ok, então, Mari. Obrigada. O próximo aqui seria a Natália, né? Que a Milena está no processo de transferência, mas ainda consta matriculada. Natália, tá por aí? Oi, tô aqui. E o João já mandou coraçãozinho no chat. Beleza. Quer comentar um pouquinho, Natália, como que está o encaminhamento do seu TCC? Então, eu estou fazendo reunião semanal com o professor Everaldo, assim, a gente está progredindo bem rápido, na verdade, também por causa do PIBIC, né? Está tendo essa exigência. E a gente está agora já vendo resultados e começando a discussão do trabalho, como é mais teórico e a pesquisa, a parte prática já foi feita, a gente vai usar dados que já existem. Então já está
tudo bem encaminhado, assim, essa parte. Ok, então, o relatório do PIB que vocês têm que entregar agora, nesse semestre? É em setembro que a gente vai entregar o relatório final. Mas também eu já estou começando a escrever para também ajudar na escrita do artigo. Ótimo. Então tá bom, Natália, obrigada. De nada, prof. Raíssa e o Ryan estão por aí? Ian? Oi, professora, dá para ouvir bem? Oi, dá sim. Então, a Raíssa não pôde participar, mas eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? A gente está sendo orientado pela professora Joana, junto com o professor Alan, e a princípio o nosso tema seria sobre bitucas de cigarro, e a gente iria fazer uma coleta no local, né? Que é lá no centro. Só que por conta da situação agora, a gente vai ter que provavelmente mudar. Primeiro por causa da aglomeração, né? E segundo porque os resultados acho que não vão ser mais os mesmos, né? Por conta da pandemia e o fato das pessoas não estarem indo muito para as ruas. Então a gente vai sentar ainda com a professora Joana. Ela pediu para que a gente esperasse até hoje, né? Essa reunião, para que a partir de agora a gente possa marcar uma reunião para conversar sobre as possíveis mudanças. Então ainda não tem um novo tema ou uma nova metodologia, mas assim que eu tiver eu passo para a senhora pelo WhatsApp, pode ser? Ok, então, Ian. Esse é um caso que a gente consegue ainda mudar, né? Porque vocês ainda não tinham iniciado. Mas é o que o João está comentando ali, né? A gente pensa que o cenário vai ser outro, mas infelizmente resíduo, o Alan também está falando na praia, né? Nas praças, o aeroparque, né? Que alguém tinha pensado em trabalhar lá também, continua no mesmo, nem parece. Na verdade a gente estava pensando em um tema para fazer em conjunto com esse tema da pandemia, né? E como que é o impacto da pandemia em relação ao descarte da bituca de cigarro. Mas ainda assim não é um tema que tá fixo e a gente vai esperar ter essa reunião com a professora Joana para a gente definir alguma coisa. Então tá bom. E assim, como co-orientador aí, né, comentando só que tudo bem, se for necessário fazer uma mudança, pode ser algo também buscando ver uma possível adaptação, especialmente porque a bituca é algo que é complexo de você manejar, né, porque é justamente onde está a gotícula ali de saliva das pessoas, então não é legal mesmo, né, abordar isso, por exemplo, com coleta. Dá para fazer uma adaptação, como foi a história com o João ali, né, em que ele não tem contato nenhum e tal. Então, isso aí, Rian. E para fechar, pessoal, Sandor, deixa eu ver se ele está por aqui ainda. Sandor está ouvindo? Mandou no chat. Bom, aqui acho que o Alan até tinha comentado, né, um pouquinho, que vocês ainda estavam nesse momento da definição, né, tentando pensar, replanejar. Deixa eu ver o que estava anotado aqui na planilha. Também, ainda estava um tema amplo, né, análise dos resíduos na faixa de praia de Pontal. Então, o encaminhamento de conversar com o professor já está ok. Eu colocaria que agora é muito mais fechar o tema, sabe, Fer? Porque as opções estavam entre ele analisar dados que a gente já tinha, ou fazer amostragens que não dependem de interação, ou adotar uma outra estratégia, assim, sabe? Então, na realidade, é mais o fechar o que a gente vai adotar, né? O que é de interesse para ele, o que eu consigo orientar. A não ser que ele mude totalmente de tema, né? O Sandor, depois a gente conversa, mas aí a gente, por enquanto, tá nesse caminho. Beleza, eu atualizei aqui, então, como encaminhamento, vocês fazerem essa nova conversa para definir, né, esse tema.
Bom, pessoal, a gente já está aí, já são 20 para meio-dia, né? A conversa, esse trabalho mais individualizado, ele demora um pouquinho, mas a gente pensa que é um momento importante de fazer isso, de ter esse contato com vocês para saber o andamento dos trabalhos. Giza, quer falar? Não, queria só mandar um beijo, que eu vou sair agora rapidinho, antes da próxima reunião, e mandar um beijo para todo mundo, né, dizer que eu estou morrendo de saudade de todos, né, o mundo ideal nesse momento seria ver a carinha de todos aqui, mas todo mundo fica meio acanhado, né, de se mostrar, mas um beijo grande para todo mundo, né, foi muito bom, né, estar com vocês aqui hoje. Fernanda, um beijo para você, beijo para o Alan, tá? Bom dia a todos. Obrigada, Giza, por participar. Beijo também. Um beijo. Bom, pessoal, só para a gente fechar, então, até para dar o encaminhamento dos campos, né, do que seria necessário aí para a gente encaminhar as atividades, eu deixei anotado, então, os trabalhos aqui na planilha, quem ainda pretende ter campo, né? Então, os que estão certos é o João, que já está fazendo as observações, a Isa e o Léo, que também já estavam fazendo, né, as coletas orientados pela Giza, e a Stephanie e Rebeca, que vão trabalhar com o filtro e ainda prevêem, né, o campo. Lá, e aí a gente tem ali alguns para definir, né? A Mari, o professor Everaldo comentou que talvez fizessem algumas coletas de água, né? Mas deixei um asterisco ainda para definir, assim como o da Maria Eduarda, né? Que vocês também vão conversar. Tem alguém que já está fazendo o campo que eu deixei passar ali na planilha? Deixa eu ver, não estou conseguindo ver o chat. Prof, eu tenho uma pergunta. A Duda tem... Pode falar, Duda. Vai ficar gravado aonde? Que tem gente perguntando onde que vai ficar a gravação, porque não conseguiu acompanhar. Tá, a gente vai gravar o vídeo, ele fica gravado em formato, né, de vídeo mesmo, a gente vai postar ele no YouTube e depois disponibilizar os links para vocês. Então, tanto lá no Moodle, que vai ser nosso canal oficial, tá, para a gente disponibilizar o vídeo ou o link do YouTube, mas aí depois eu posso mandar também para vocês direto o link do YouTube lá no grupo, para vocês assistirem, tá? E que ele fica um pouco pesado, então é mais fácil mandar o link do que mandar o vídeo, né, para vocês. Ok? Ok, muito obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? A Stephanie apontou ali que tem que fazer a mudança do tema delas, tá? É aves migratórias como bioindicadores. Mas depois pode mudar qualquer coisa. Ok. Stephanie. Vou deixar... Eu tinha deixado para alterar. Nenhuma dúvida, então, pessoal? Então, só para... tá. Eu tinha visto aqui. Então, para encaminhar, né, na semana que vem a gente se encontra de novo, mas aí vai ser um encontro um pouco mais dinâmico, né, porque agora a gente já fez esse trabalho de mapeamento e já sabe mais ou menos como cada um está seguindo. Então, a proposta para a semana que vem é que a gente traga algumas dicas de escrita acadêmica para vocês, né? Como a gente não teve tempo de trabalhar etapa por etapa do TCC, e agora cada um de vocês está num momento diferente, né, da elaboração, mas a gente vai trazendo essas dicas, né, da escrita e principalmente o que dizem as normas da ABNT, para que vocês não tenham tanta dificuldade no desenvolvimento do trabalho escrito. Então, eu vou pedir para vocês que, se forem surgindo dúvidas que vocês tenham, né, estão tendo na hora da escrita, podem mandar as perguntas lá, pode ser pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail, né? Vocês podem reunir as perguntas e mandar por e-mail, para que daí a gente já elabore, né, já pense nessas dicas voltadas para as dificuldades que vocês estão encontrando. Certo? Combinamos assim, então?
Então, tá certo. Mais alguém queria colocar alguma coisa? Também queria mandar um beijo para todo mundo, saudade de vocês, galera. Espero que estejam todos muito bem. Ah, o João que é gaita. Se cuidem aí. Quem sabe na próxima, né? A gente Na não próxima, então. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Foi muito bom ouvir vocês, ouvir a voz de vocês, né? Um pouquinho, a gente mata saudades. Estamos aqui, né, para ajudar no que for possível. Conversem com os orientadores, né, nessa semana, entre uma semana e outra. Não esqueçam dos diários de bordo. Então, tudo que vocês forem fazendo, já anotem, para a semana que vem a gente conversar e ver o que vocês conseguiram encaminhar. E qualquer dúvida, vocês têm lá os nossos horários de atendimento, são todas as terças à tarde, eu e o professor Alan estamos disponíveis, mas também por e-mail, e no nosso caso da disciplina, vocês podem entrar em contato também lá pelo grupo do WhatsApp, certo? Então é isso, né? Vamos lá, já está na hora do almoço. Até mais, beijo para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Fer. Para eu só eu fechar aqui, ele salva direto? Não preciso fazer nada? Acho que salva sim. Então, beleza. Tá bom. Valeu, Fer. Obrigado. Acho que foi bem caminhado, né? Legal. Valeu. Tchau.